O Razui First mandou aqui. Queria dizer que sou muito fã do trabalho que o Renato e o Júlio fazem. E também perguntar sobre a polêmica do vídeo do rei cozinhando e do treino de pernas. Aquilo foi combinado? Consigo ver o Júlio empenhado em ajudar e ensinar o rei a evoluir. Não concordei com o hate. Eu vou explicar para vocês que porra rapidamente. é É o seguinte, Tá. nós temos um atleta lá, e esse atleta é um atleta que tem um potencial genético muito grande, mas ele ainda não tem a mente que um atleta profissional precisa ter. E o Júlio, ele é treinador de atletas, e ele não dá moleza. E num vídeo, o Júlio descobriu que ele não cozinhava. Não cozinhava. E é uma obrigação de um atleta saber cozinhar. Porque se você não tiver com alguém do lado, você não vai comer então? Cara, um atleta vive de treino, alimentação e descanso. Essas três coisas ele tem que saber fazer muito bem. Porque se ele não souber fazer, um atleta quando a gente usa o termo atleta profissional, é a profissão do cara. Aham. Existe advogado, jornalista, porteiro, motorista e atleta. Pra É ser a profissão advogado dele. não precisa saber cozinhar, mas pra ser atleta precisa. Precisa. E aí o Júlio falou pra ele, ó, nós vamos fazer um treino de pernas, você e mais 2 atletas. Se você não conseguir performar como os atletas, ou seja, se você não resistir a esse treino, você vai cozinhar pra todos eles. Vai ser a sua punição. Já sabendo também que ele levava desvantagem no treino, já era proposital, justamente para quê? Para fazê-lo andar no mesmo nível ou próximo dos rapazes. Então, essa parte deu muito certo. Rei Physique fez o melhor treino de perna da vida dele. Mas perdeu. Perdeu, mas ele foi bem. Era essa a ideia. Então, assim, o perder já era por quê? Porque ele falou, ele afirmou. Eu falei, cara, eu já sei cozinhar. Falei, então tá bom, então a gente vai saber se você sabe cozinhar. Vamos apostar aqui. E se você perder, você vai ter que cozinhar pro grupo. Ele perdeu, e aí, como foi ele cozinhando? Ah, não, então aí ele perdeu e foi cozinhar. Só que ele realmente cozinhou. E aí foi o problema. Por quê? Porque ele não teve cuidado nenhum, cara. Ele então jogou a carne no fogo, botou pra fazer lá e começou a queimar a carne, o arroz sem tempero algum. E ele falou que ele comia daquele jeito, entendeu? Só que dentro do nosso esporte, ele vai ter que adicionar alguns elementos na dieta, como sal, que também são determinados com gramas. Então, existe uma necessidade de você incluir o sal na dieta. E o tempero é a gosto, realmente. Mas aí ele fez um negócio que não ficou agradável, e aí a gente percebeu que pelo menos ele estava cozinhando, que era o objetivo. Se fica ou não saboroso, é uma questão pessoal, que ele tem total direito de fazer uma gororoba e se ele consegue comer, tá feito. O processo ali estava concluído. Então foi um vídeo realmente para ensiná-lo a comer e aconteceu que deu certo. Então hoje o Rei Physique, ele sabe cozinhar e o que é bom. Como era a mulher que cozinhava para ele, ele teve um atrito com ela e se afastou da mulher, agora ele tá sem ela. Imagina agora, se ele não sabe fazer a comida. E aí as pessoas acabaram pegando no meu pé, por quê? Porque hoje eu trabalho muito, então eu compro minha comida pronta. E aí o pessoal fala, tá, mas você tá falando para ele fazer a própria comida e você não faz? Galera, eu sei cozinhar, é que eu só tô num momento ao qual, para mim, cozinhar é muito mais fácil eu pagar alguém e eu produzo mais dinheiro trabalhando em outra área do que na cozinha. Mas quando chegar um momento lá em Portugal, que eu não tenho um outro trabalho a não ser o foco da competição, vocês verão várias vezes eu cozinhando lá e com o maior prazer, porque é gostoso cozinhar. Então o atleta ele precisa amadurecer e entender que faz parte do processo de amadurecimento e enriquecimento. É uma virtude o atleta saber cozinhar. Então, Qualquer pessoa, né? Você exato, cozinhar é muito é da uma hora, virtude. Então, assim, não pode ser encarado como defeito, mas é uma virtude. Para qualquer pessoa é bom. Imagina para uma pessoa que depende de alimentação saudável. Se você ir para a rua, você come, você se vira. A gente não. O Júlio em preparação, ele não vai conseguir fazer as refeições dele na rua. Não tem como. Na Então, rua não tem opção saudável. Não tem. até tem opção saudável, mas o Júlio não é saudável, é alta performance. Então, vai no self-service, pega um arroz e um frango. Quanto foi adicionado de óleo naquele arroz? Pro Júlio isso muda. Como é que foi feito aquele frango? Pro Júlio isso muda. Para mim, que não estou em preparação, para pessoas que querem um físico estético, ótimo. Um buffet no selfie vai me atender demais. Mas um cara que quer ser o campeão de uma competição profissional,
Tem que saber O mínimo é o milimetricamente. máximo. É. É tudo muito minucioso, muito calculado. É um nível extremo, é o máximo de performance dietética, o mínimo de gordura possível e o máximo de massa dentro da categoria. Então, assim, é tudo o máximo do máximo dentro de um esporte só. O único esporte que o máximo do máximo em todos os aspectos assim é o nosso. Nos outros não exige uma performance associada à sua condição física. É só o nosso esporte que avalia isso. Imagina, me dá um esporte que tem que fazer 6 meses de dieta restritiva. Exato, não tem. Você Não tem 6 meses de dieta balanceada. E você tem que atingir um nível de gordura corporal para poder ser comparado entre os primeiros colocados. Se você não atinge 3%, muito provavelmente você não tem condição de integrar esse seleto grupo de 5, 6 atletas que são os que vão para a final, são os que aparecem realmente dentro do show. Ah, não, deve ser um exercício mental incrível, né? Pra ser. Qualquer performance alto nível é difícil. Mas é uma performance alto nível que entra todos os elementos da sua vida. Não só a parte de você fazer exercício. Sim. Mas todo dia você controlar a sua alimentação, o seu sono, tudo que você ingere. Você não pode tomar cafeína em excesso, pode beber, não pode fazer. É muito limitante, né? Mas você tem filho? Eu não. Não, você tem filho. É exatamente isso que você fará quando você tiver filho. Seu filho vai tomar leite a cada 2 horas. Então vai estar lá alguém, sua mulher provavelmente, a cada 2 horas para estar alimentando. Ele vai precisar dormir durante esse período tantas horas. E se isso não acontecer, você não vai ter uma criança sadia. Então automaticamente você sabendo que você precisa cumprir essa rotina para garantir o crescimento sadio do seu filho, você passa a ter um nível de responsabilidade e respeito com isso que extrapola qualquer situação que você já correu na sua vida. É essa que é a principal diferença. O que a gente faz dentro do nosso esporte? A gente equivale à mesma situação. Então a gente trata o nosso físico como se fosse um filho realmente. Então tem que se alimentar ele 5 vezes por dia com esse alimento e a gente precisa de tanto de descanso e essa carga de treino para produzir o resultado X ou Y. E assim a gente vai vivendo. E é uma pira, mas a gente tem que lembrar que todo esporte de alta performance é uma pira, né? Uma pira. O cara acordar, eu tinha amigos que eram maratonistas, então o treino do cara era acordar todo dia e correr 12 km, 15 km, às vezes 20 km, todo dia. Cara. Mas pode ter certeza que de toda essa pira, o Renato acho que vai concordar comigo, o mais prazeroso é você conseguir afastar os traumas que você tinha com relação à sua aparência física quando você não praticava esse esporte. Então essa para nós essa é a maior vitória. No meu caso é vencer a magreza e no seu caso a obesidade. Então nós somos das 2 escolas diferentes. Então tudo que eu não quero é ter novamente mais uma aparência magra. E o Renato não quer nunca mais ter uma aparência gorda. Isso nos traz péssimas referências. Então, a partir desse momento que a gente se viu numa situação onde nós estávamos afastados desse fantasma, a gente se sentiu altamente confortável e seguro. E ali a gente começa a nossa história de uma forma completamente diferente, onde a gente só conseguiu construir alicerces que fizeram nós chegarmos nessa situação que nós estamos aqui hoje. E aí a gente tenta transmitir isso para as pessoas como uma forma de reequilibrar e reestruturar a vida. Quando você tem algumas situações que estão erradas, mas principalmente por falta de disciplina com relação ao seu templo, que é o seu corpo. Então, cuidar do seu físico, cuidar do seu organismo, para a gente é prioridade, porque essa prioridade traz todo um bem-estar para qualquer âmbito da nossa vida. É isso. Com certeza. Pô, maneira essa tua historinha aí, tu parece pra caralho MV Bill. MV Bill? Pior que parece mesmo, eu tinha pensado nisso. Porra.